Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ter que falar sobre o Trump e as manifestações que aconteceram nos Estados Unidos, manifestações grandes, manifestações que mostram como uma parte da população não está satisfeita. E a repercussão disso e o que o Trump fez. Então, não deixe de se inscrever, estamos crescendo, muito obrigado. Deixe seu comentário, deixe seu like, seu gostei e vamos ao vídeo. Roda a vinheta. Bom, no último final de semana, aconteceram manifestações contra o Trump nos Estados Unidos. Mas antes de chegar a elas, a gente tem que entender como o Trump age e por que o Trump é tão controverso com tantas pessoas diferentes que você conversa. Bom, o Trump ele tá usando uma tática de trazer tudo para ele e criar muitas informações e muitas repercussões muito rápidas nesse primeiro ano de mandato dele. O que é isso? Você não tá entendendo. Bom, o Trump gera conflitos com as tarifas. Então ele entrou numa guerra comercial com todo mundo e foi país a país resolvendo essas tarifas. Alguns mais tarifados, outros menos. Mas ele foi resolvendo essas tarifas que ele mesmo criou com uma premissa que não faz sentido, porque não tem lógica você tarifar quem compra mais, que você compra mais deles. Uma ideia de pelo menos tentar equalizar a balança comercial. Então um país que vende menos para os Estados Unidos é tarifado, um país que vende mais para os Estados Unidos é tarifado, tudo isso para aumentar a arrecadação americana, porque o déficit do orçamento americano, todos sabem, é gigante todos os anos, há muitos anos, é um país muito endividado. E com isso ele mesmo criou os problemas e ele mesmo resolveu os problemas e deu vitórias várias vezes. Depois tem o ICE, que a Suprema Corte já disse que os americanos podem, o presidente pode ou não, dar intensificação na caça aos imigrantes ilegais pelo ICE. Então são muitas formas de se conseguir atenção e toda a atenção é voltada ao presidente Trump. Sim, o presidente Trump está com problemas na economia, porque afinal de contas ele não tem orçamento para governar. Ele está com problemas de inflação de alimentos e de produtos nos Estados Unidos, que ele mesmo criou. E esse tipo de inflação, quando se trata de produtos e alimentos, os americanos não estão acostumados, porque a moeda dos Estados Unidos é muito forte. E por muitos anos a inflação deles lá ficou beirando a zero ou muito próximo a 1, mas muito pequena, comparada a nós, nós que moramos no Brasil, que sabemos que a inflação é diretamente ligada aos impostos que o país cobra. Quando aumenta-se um imposto de importação, toda a população sofre, só que lá não existia esse problema. E o Trump vem, além disso, intensificando muito o ICE, que seria a caça mesmo aos imigrantes ilegais, e isso começa a afetar a população como um todo. Porém, o Donald Trump não está muito interessado em governar para todos os americanos. Isso visto que uma boa parte, dizem os manifestantes, que chegou a 7 milhões de pessoas nas ruas em 2.700 manifestações pelo país. Isso mostra que o país deveria ter um líder que unisse a população. Mas nos Estados Unidos o Trump mostrou que não, ele não quer a população unida. Tanto que ele publicou um vídeo de uma inteligência artificial de ele dirigindo um caça americano, vestido de piloto com coroa em vez de capacete, despejando um líquido marrom nos manifestantes. Aí você usa a sua imaginação. O que é esse líquido marrom? Pudim de chocolate, massa de bolo ou o que você realmente achou? Bom, isso mostra que o Trump ele não está muito afim de unir o país e também não está muito afim de unir o mundo em volta de alguma causa. Ele deixou claro que, com o slogan dele de campanha, que ele queria os Estados Unidos grande de novo e os Estados Unidos em primeiro lugar. E é isso que ele está fazendo. Mas para todos os americanos, não. O Trump está fazendo isso para uma parte do americano. Uma parte que aprova o que ele está fazendo, mas que ao mesmo tempo que aprova o que ele está fazendo, não entende muito bem se gosta ou não do Trump. Por quê? A comida que o americano consome está mais cara, o café está mais caro, o suco de laranja está mais caro, os produtos em gerais que vêm da China e vêm de outros países estão mais caros. Então o americano hoje, ele não está entendendo se ele gosta ou não do Trump, porque são tantas informações ao mesmo tempo. Agora vem uma briga com o presidente da Colômbia,
depois tinha a briga com o Brasil, tem a briga com a China, a briga com a Índia, já se resolveu a briga contra a União Europeia nas tarifas. Então, o americano, ele fica sendo bombardeado dia e noite com informações boas e ruins do Trump. Por que eu digo boas e ruins? Boas porque o Trump resolveu alguns problemas que ele mesmo criou. E ruins porque o americano vai à rua, vai ao supermercado e vê, calma aí, isso aqui eu pagava $1, agora tá 2. Bom, por que isso tá acontecendo? O Trump falou que ia resolver isso, mas isso não foi as tarifas que foram impostas pelo próprio Trump que aumentaram o preço dos alimentos? Sim. E também tem o hardball, que a gente tem um vídeo só explicando a teoria do hardball, ela é meio complexa, mas uma resumida aqui. O hardball e o Estado gigante nada mais é do que os governantes tentarem governar sempre ultrapassando um pouquinho da linha. E aí esse avanço na linha democrática vai à Suprema Corte. A Suprema Corte dá uma decisão mais ou menos favorável. Então, tipo, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Aí o que pode já é um avanço da linha e é consolidado. Depois vem com uma outra tentativa de avançar a linha. Aí vai à Suprema Corte. E assim por diante. O que aconteceu aqui no Brasil, o que acontece aqui no Brasil sempre, e o que o presidente Bolsonaro inaugurou aqui, e o presidente Lula também às vezes utiliza desse hardball. Muito menos do que o Bolsonaro, muito menos do que o Trump, mas sim às vezes utiliza desse hardball. Então eu quero que você entenda. Hoje, o Trump, ele pode ser uma figura salvadora para alguns, uma figura tenebrosa para outros, e tem muitos que não sabem o que ele é, porque as informações são tão bombardeadas de tantos os lados. O Trump fez isso, mas salvou aqui, o Trump fez aquilo, mas acabou com a guerra no Israel, o Trump fez isso, mas está ajudando os Zelensky, o Trump prejudicou aqui, mas está ajudando aqui. Então essa é uma tática muito efetiva na política hoje. E eu quero que você entenda, não é uma torcida, é um fato. Trump hoje puxa para ele tantas coisas, ele manipula tantas as informações, que se você não acompanhar caso a caso e tiver uma opinião sobre cada caso, para depois se informar um todo e falar, o Trump ajudou mais ou prejudicou mais as pessoas, você não consegue ter esse raciocínio. Porque você tem que se dedicar. Os impostos, as brigas entre os países, as guerras, ele falou que acabou, sendo que temos diversos países dizendo, mano, a guerra acabou porque nós conversamos, o cessar-fogo acabou porque nós conversamos. O Irã, Israel, é outra conversa, aí sim teve atuação dos Estados Unidos, mas guerras na África, os países falaram, eu nunca nem vi esse Trump aqui, ninguém nunca veio falar com a gente dos Estados Unidos, guerras que não existiram, que ele falou que acabou. Então, são tantas informações complexas que o Trump está fazendo um trabalho de governar pela fragilidade. E essa fragilidade vai cobrar um preço no futuro. Porque eu vejo, o Trump está fazendo tudo isso no primeiro mandato para que depois ele comece a colher os frutos. Tipo, hoje o alimento está alto, aí ele vai lá e baixa as alíquotas do dia para noite, os alimentos ficam mais baratos. Os produtos estão mais caros, ele vai lá do dia para noite, abaixa as tarifas da China, como já vem acontecendo, e os produtos ficam mais baratos. E ele vai falar com o discurso dele, olha, eu peguei o país destruído, os alimentos altos, as comidas altas por causa do Biden, e depois eu vim conversando e resolvendo esses problemas e as coisas foram baixando o preço. Essa é uma linha que pode ser adotada pelo Trump. Mas hoje, o que o Trump faz nada mais é do que conseguir tumultuar o que as pessoas pensam dele. Com tantas ações, com tantas atitudes, com atitudes favoráveis, com atitudes desfavoráveis, com alimentos crescendo, com tarifa subindo, com tudo isso que ele está fazendo, nada mais é do que uma estratégia para confundir e manipular a sociedade mais para frente. Porque aí entra as mentiras que realmente o Trump conta sobre os imigrantes, sobre os déficits dos países, conforme o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil. E mesmo assim, ele continua falando a mentira que os Estados Unidos está em desvantagem com o Brasil. Enfim, isso são mentiras que criam essa narrativa. Mas como são tantas informações, no fim das contas, as pessoas vão pegar só o resultado. O que aconteceu? Trump aumentou ou diminuiu o alimento
o valor do alimento nos Estados Unidos? Bom, daqui 2 anos pode ser que ele diminua abruptamente, cortando as taxas. Então, isso vai ser um resultado bom. Se ele manter isso, acredito que a economia vai ser um grande foco de críticas aos americanos no longo prazo, no Trump no longo prazo. Exatamente o que está acontecendo com a soja chinesa. Os chineses pararam de comprar soja dos americanos, afinal de contas, por que vou continuar comprando soja americana, sendo que essa soja ela tem impostos? Porque a China colocou 20% de imposto. Mas esqueceram de combinar com os produtores de soja americano, que os produtores estão colhendo e está lá engavetado. Essa soja vai ser armazenada. Quem vai comprar essa soja? O governo? Não, o governo não quer. Então, o Trump já está tendo que voltar atrás em muitos impostos chineses, ou vão ter que sentar na mesa e conversar mais e mais e mais, e vai ter que abrir mão de alguns impostos. Isso é economia. Na economia, medidas sem estudos baseadas em fake news e para gerar narrativas não funcionam. Sabe por quê? Porque os números não aceitam a fake news. E é isso que está acontecendo agora.